eu sou a Carol, esse é meu diário de intercâmbio. Eu tava meio em dúvida entre fazer esse vídeo agora ou no final do meu intercâmbio, mas eu acabei decidindo fazer ele agora porque eu mudei de família, eu mudei meu cabelo também e praticamente começou outro semestre, então eu decidi fazer esse vídeo pra meio que ter um recomeço, sabe? Meio que me libertar desses problemas que eu vou falar e começar de novo. Então, nesse vídeo eu vou estar contando as piores coisas que aconteceram nesse meu primeiro semestre de intercâmbio. No meu primeiro vídeo eu falei que eu fiz o intercâmbio sem escolha de região, então eu estava disposta a ir para qualquer lugar, etc. Mas quando eu recebi meu placement eu fiquei bastante decepcionada. Eu falei num vídeo sobre a troca de família que quando eu recebi o meu placement eu fiquei meio decepcionada. E não foi só por causa da família, foi também por causa do lugar, porque eu tô no Texas, pra quem não sabe, e eu não queria vir pro Texas no início, porque, sei lá, eu tinha meio que um preconceito com o Texas. Acho que bastante gente tem, mas eu fiquei muito chateada porque eu não queria vir pra cá. Eu tava tentando não deixar isso me desanimar. E eu pesquisei sobre a escola, sobre a cidade, parecia ser um lugar bem bonito, bacana, assim. E eu tava tentando ficar animada de novo, mas aí eu acabei descobrindo que eu não ia ser sênior. Eu conversei com uma amiga minha que veio aqui pro Texas também, mas aí conversando com ela, ela me falou que aqui no Texas intercambista não podia ser sênior, tinha que ser júnior, que é tipo assim, como se você não pudesse estar no terceiro ano, você só pudesse estar no segundo. E aí, quando ela me falou isso, eu fiquei tipo, meu Deus, se isso acontecer comigo vai ser o final do mundo. Eu tava tipo muito desesperada, eu não queria de jeito nenhum. Então eu entrei em contato com a minha agência, entrei em contato com a minha coordenadora local daqui. E aí eu comecei a conversar com ela, falando que eu queria ser sênior, que eu queria ser sênior e não sei o que. Pera, eu vou explicar, gente. Eu tava na metade do terceiro ano no Brasil. Na verdade, eu não tava na metade, porque a minha escola entrou em greve e tal. É meio difícil de explicar isso aqui. Mas eu tava no terceiro ano, então meu objetivo era vir pra cá e fazer o último ano, tipo, ser sênior e formar, tipo, ter uma graduation, que é a formatura daqui. E eu queria muito, muito, muito isso. Então, quando eu vi que talvez tinha possibilidade de não dar certo, já comecei a ficar mais desanimada ainda. E fora também que eu queria muito ser líder de torcida, porque eu sempre gostei de dança, de ginástica, então eu tinha, tipo, muita vontade mesmo. Eu já tava, tipo, meio que criando expectativas sem querer, sabe? E aí eu conversei com uma menina da minha escola no Instagram. Assim que eu descobri a escola, eu chamei ela e perguntei. Eu vi que ela era líder de torcida. E aí ela me falou que, tipo, os testes já tinham acabado. Perguntou se eu não ia ficar aqui pro ano seguinte. Eu falei que não. Mas eu tava com esperança de quando eu chegar aqui eu conseguir mudar, entendeu? De eu pedir, eles abriram uma exceção pra mim. Tanto com isso de ser líder de torcida, quanto ser sênior ao invés de júnior. E aí eu comecei a pensar em, tipo, tentar trocar enquanto eu estivesse lá no Brasil mesmo, porque eu pensei, e se eu chegar lá eu não conseguir? Mas eu achei que eu ia conseguir e não era tão fácil assim pra trocar, não era só falar, tipo, eu quero trocar de escola e eles me trocavam. E fora também que eu conversei com o meu agente, né, que era o dono da minha agência, ele tava, tipo, falando comigo que isso não ia ter tanta importância, assim, não sei o que, não sei o que. Então eu acabei deixando. E quando eu cheguei aqui na minha primeira semana, no meu segundo dia da escola, eu descobri que eu não ia ter nenhuma das duas coisas, que eu não ia poder ser líder de torcida e eu nem ia ser sênior. Então, sim, gente, eu sou júnior aqui, é como se eu estivesse no segundo ano no Brasil. E isso pra mim foi muito difícil, vocês não têm noção, tipo, nos meus primeiros 2 meses, porque eu tentei de tudo, gente, eu tentei de tudo mesmo, e aí eu comecei a me sentir muito, tipo, impotente, sabe, que eu não podia fazer nada, que eu não podia mudar, não importasse o tanto que eu tentasse, e isso começou a me desanimar muito, e eu tava ficando, tipo, muito chateada, porque foi muito injusto comigo, e eu comecei a, tipo, eu não gostava da escola, não gostava de, tipo, nada relacionado à minha agência, porque eu pensava que eles tinham sido muito injustos comigo, tanto a minha agência do Brasil, que não tinha falado nada comigo sobre isso, eu descobri por causa da minha amiga, e a minha agência também não fez nada pra tentar mudar, e a minha organização daqui também, minha coordenadora, eles só falaram, tipo, não, você não pode, eles não, aqui eles não aceitam. Eu ia pra escola e eu me sentia muito mal de ser júnior mesmo, porque sempre que alguém me perguntava, tipo, qual a sua série, aí eu nunca sabia o que eu respondia, porque eu sou sênior, gente, eu era pra eu ter formado já, na verdade, se for parar pra pensar.
Porque esse é meu último ano, gente. Já, na verdade, eu tô fazendo um semestre a mais, se for parar pra pensar. E sempre que eu falo que eu sou júnior, as pessoas pensam que, tipo, eu repeti de ano, essas coisas, então é muito desconfortável. E até hoje eu tenho que lidar um pouco com isso. Mas no início foi muito difícil e isso me desanimou muito, muito mesmo. E eu não sentia que ninguém na escola me ajudava quando eu precisava. Eu sentia que, tipo, ninguém tava nem aí. E isso foi muito difícil pra mim. Principalmente também porque a minha escola é muito grande e tem muita gente, então eu me sentia muito perdida e que eu não tinha lugar lá. Mas eu continuei tentando e acabou que eles mandaram um e-mail pra minha coordenadora falando que era pra eu parar de tentar, que eles ficaram bravos, tipo, comigo, e minha coordenadora, ela teve que entrar em contato comigo, falou que eles poderiam me desligar do programa se eu continuasse insistindo. E o problema maior, gente, nem era, tipo, eu ser júnior, é que eu fui júnior, mas ninguém me falou por quê, sabe? Ninguém me falava por quê. Porque aqui eles têm os créditos e tal, que, tipo, se você não tiver crédito suficiente, você não pode ir pra série seguinte, né? Mas no meu caso não era por causa de crédito, porque eu estudava no IFMG, então eu tinha, tipo, mais aula do que eles tinham aqui, e aqui ninguém me falou que foi por causa de crédito, eles só falaram, você não pode. Ninguém me falou por quê. E eu fiquei muito brava e chateada. Mas agora eu meio que já aceitei e sei lá, a experiência é válida de qualquer jeito. E eu acabei percebendo que eu tava julgando muitas pessoas por idade, de tipo, por ser sênior e júnior, que no início eu só queria ter amigo sênior e aí eu tava, tipo, me fechando para as outras pessoas e eu acabei percebendo que idade não é importante, tipo, não importa se você é 1, 2 anos mais novo, mais velho, cada pessoa tem seu valor, independente disso. E um outro problema também que me deixou muito para baixo foi que, como na minha escola eles têm muita gente de outros países, eles têm esses testes de inglês. E aí nesse teste, mesmo eu indo bem, eles me colocaram nesse programa que era pra gente que não falava inglês. Então eu senti que eles estavam considerando meu inglês horrível. E aí eu não me sentia motivada, eu me senti, tipo, pra baixo sempre. E eu sentia que tudo tava sendo, tipo, injusto comigo e que eu não devia estar aqui. E eu tava muito homesick, até pelos problemas que eu tava tendo com a família mesmo. Eu me sentia, tipo, muito mal. E eu comecei a ficar comparando a minha vida com a dos outros. Eu nunca fui assim, gente. Não que eu tivesse com inveja, mas eu me sentia, tipo, muito prejudicada em todos os sentidos. Comparado com as outras pessoas da escola, dos meus amigos mesmo. Eu tava me sentindo, tipo, muito mal. E a minha counselor no início, quando eu tava tendo problemas, tipo, pra escolher as minhas aulas, porque eu me sentia muito despreparada pra escolher as aulas e eu mudei várias vezes e ela ficou muito brava comigo, então eu tava sentindo que, tipo, ninguém tava me apoiando na escola, em nenhum outro lugar, na verdade. Juntou isso com o fato de eu não estar muito próxima de ninguém, eu estar meio que sozinha aqui. E, gente, eu tinha vontade de voltar algumas vezes, mas eu nunca pensei em voltar, tipo, porque eu sabia o tanto de coisa que eu tive que sacrificar, eu e os meus pais, para eu poder estar aqui. Então, eu nunca considerei de verdade estar voltando, mas tinha dias que, tipo, eu acordava e eu pensava, tipo, por que eu tô aqui? Eu não quero entrar em detalhes, porque eu já falei no vídeo da troca de família, mas a minha host mom era do tipo que reclamava se eu comesse uma banana. E ela fez isso, gente, eu não tô inventando, não tô brincando, ela reclamou por causa disso. Ou então ela pedia pra eu fazer, tipo, uma maquiagem nela, e aí eu fiz um dia e ela falou que tava feio. Eu tava bem pra baixo mesmo. Mas assim, gente, não foi um pesadelo, eu não considero meu primeiro semestre horrível. Eu tive momentos bons, eu tive momentos felizes e eu acho também que tudo tem um propósito. Talvez eu tivesse que passar por isso pra ficar mais forte. E agora eu tô muito feliz onde eu tô. E eu aprendi muito e agora as coisas melhoraram. Tá, eu vou falar da minha nova perspectiva sobre estar no Texas. Eu não odeio, eu não amo, mas eu não odeio. Eu tô feliz de estar aqui. Sobre não poder ser senior, é muito ruim, mas como aqui você escolhe as classes, eu não tô em classes de segundo ano, é meio que misturado, então tem senior em praticamente todas as minhas aulas, e eu tenho amigos seniors também, e quando alguém pergunta, eu tento explicar, se a pessoa não entendeu, eu não tô nem aí mais, e eu acabei aceitando isso mesmo. Sobre a counselor, eu fiz até um cartão pra ela de Feliz Natal, agora ela tá mais legal comigo.
E sobre a família, eu mudei. Sobre o inglês, eu acabei saindo desse programa pra gente que não falava inglês. E, tipo, a minha professora de inglês falou comigo que eu não devia estar nesse programa. Ela elogiou o jeito que eu escrevo, o jeito que eu falo. Meus professores também elogiam. Eu não tenho problema em falar, entender, escutar. Eu acho que meu inglês melhorou bastante desde que eu cheguei aqui. E bastante gente fala comigo que meu inglês é muito bom, que eu quase não tenho sotaque, então... Sei lá, eu acabei, tipo, deixando pra lá essa classificação da escola, porque é, tipo, um teste de 15 minutos, não quer dizer nada. E foi oral, então eu tava meio nervosa também, não sabia o que eu tava falando. Mas eu percebi que um teste não me define nada. Quem me define sou eu. Ai, gente, minha perna tá doendo. E eu tô gravando esse vídeo 11 horas da noite. Mais de 11 já. Amanhã eu tô ferrada pra acordar pra escola. Eu ainda me sinto de fora aqui, o que é natural, porque eu não cresci aqui, não nasci aqui, então eu tô aqui há 6 meses, mas eu conheço muita gente já na escola, eu converso com muita gente, pelo menos já me sinto bem mais confortável com meus professores, os meus colegas de classe, e eu sinto que eu posso ser eu mesma. E eu acabei crescendo muito como pessoa também, porque nesses tempos difíceis eu acabei pensando muito na minha vida, em tudo, no sentido da vida, altas reflexões, gente. Mas é igual eu falei, eu acho que tudo tem seu tempo e tem uma razão. Então, se eu tive que passar por isso, é pra eu chegar onde eu tô agora. E eu cresci bastante como pessoa. Eu aprendi a parar de julgar os outros pelas aparências. E eu sei que eu vou continuar tendo dificuldade nesse segundo semestre, mas eu tô feliz de ter chegado onde eu cheguei. E eu tô me sentindo muito mais preparada pra enfrentar tudo. Eu me sinto muito mais acolhida aqui na minha casa nova. E eu já senti algumas vezes que eu tô onde eu deveria estar. Com tudo isso também que aconteceu, eu acabei ficando muito negativa. Eu mesma tava me colocando muito pra baixo. E agora eu meio que aceitei que o meu intercâmbio não vai ser perfeito, mas eu só tenho que tentar ver o lado bom das coisas. E às vezes quando eu tô andando assim, ou quando eu tô conversando com alguém, eu paro e penso, tipo, nossa, essa pessoa tá falando inglês. Porque antes de vir pra cá, eu quase não tinha ouvido nativo falando inglês mesmo, era só professor brasileiro. Então eu paro e penso, tipo, nossa, que incrível que eu tô aqui. Então eu tô bem mais grata pela oportunidade. E sei lá, eu acho também que quando eu vim, eu meio que queria ser tratada especial por ser intercambista, e isso não aconteceu, até porque tem bastante gente de outros países na minha escola, até brasileiros mesmo. E eu acabei percebendo que ninguém de fora tem que te fazer sentir mais ou menos especial, isso vem de dentro, vem de você. E isso meio que tá me preparando mesmo pro resto da minha vida. E eu me sinto mais preparada pro que tá pela frente, e eu vou tentar ser a melhor versão de mim. E é isso, foi esse o vídeo dos meus problemas. E obrigada pra quem assistiu. Vou dormir agora que eu tô com sono, tô com frio. Ah, e espero que vocês tenham gostado do meu cabelo. Eu gravei esse vídeo agora, na verdade, porque o cabelo tá bonitinho, que eu passei prancha. E amanhã eu tenho atletismo, que sim, eu entrei no atletismo. E aí vai ficar tudo suado, vou ter que lavar. Então foi isso porque que eu fiz o vídeo agora. A gente tá escuro de noite e tarde, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem gostado, se inscrevam no canal, me acompanhem nas redes sociais que vão estar na descrição. E é isso. Beijo!